Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é domingo, dia 28 de dezembro, nós estamos na reta final desse ano, né, os últimos dias do ano de 2025 e do mês de dezembro. Hoje o nosso tema de estudo da lição da Escola Sabatina, na lição 1, fala sobre Paulo como prisioneiro de Jesus Cristo. E o contexto para a gente ler, né, para a gente entender a lição de hoje, está em Efésios capítulo 3, verso 1, que diz o seguinte. Efésios capítulo 3, verso 1. Deixa eu abrir a palavra de Deus aqui, achei. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Olha só o que ele fala. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. O contexto do que foi escrito por Paulo, pelo menos 5 cartas bíblicas que nós temos aqui, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, são cartas em que Paulo escreve preso. Nessas cartas específicas de Filipenses e Colossenses, a gente não tem certeza absoluta de onde ele estava. Provavelmente, pelo contexto bíblico, em Roma, porque ele fala ali, ele cita a guarda pretoriana, que era a guarda de elite do imperador romano. Mas o mais importante dessa história é o seguinte, Paulo estava preso. Paulo estava acorrentado, Paulo estava ali sem ninguém para ajudá-lo a pregar o evangelho. Ele estava realmente isolado. Algumas pessoas tinham acesso a ele, ele podia trocar algumas informações, podia trocar cartas até, mas ele estava isolado. Não tinha muito o que fazer, tinha soldados romanos em volta dele. Então onde ele estava, ele quis brilhar. Onde ele estava, ele pregou da palavra de Deus. Inclusive ele fala que alguns soldados começaram a reconhecer Jesus como o Senhor, porque o evangelho foi pregado, foi anunciado à guarda especial de Roma. Nós sabemos que Paulo foi um grande perseguidor de Deus, grande perseguidor da igreja, um grande inimigo de Deus, mas também um instrumento escolhido para a pregação do evangelho. Paulo, ele acabou sendo perseguido muito mais do que perseguiu. Ele passou por momentos extremamente difíceis, naufrágios, chicoteadas, ele foi torturado, ele passou por situações em que ele não tinha nem o que comer. Ele fala isso na palavra de Deus, ele diz isso em suas cartas. Ele passou por muitas dificuldades. E agora ele estava isolado, sem poder levar ao mundo a palavra de Deus. Mesmo assim, ali onde ele estava pregando e anunciando o evangelho de Cristo. E isso por amor. A grande força motriz da vida dele era o amor. O amor por Cristo, o amor pelo evangelho. E aqui ele diz pra gente, em Efésios 3:1, o amor pelos gentios, pelos não-judeus, já que ele era o apóstolo dos gentios. Ele foi a pessoa escolhida por Deus para pregar o evangelho a todo mundo. Nós sabemos que foram 12 os apóstolos de Cristo, não é verdade? 12 apóstolos. Um deles se perdeu. E a pessoa que foi colocada para estar ali no lugar daquele que se perdeu, que era o Matias, algumas pessoas, alguns teólogos consideram que nem foi assim um grande apóstolo, já que ele só aparece ali nas Escrituras Sagradas. Talvez e provavelmente Paulo tenha sido realmente o 12º apóstolo. Realmente ninguém mais, nem mesmo os 12 ali que nós tínhamos de começo, pregaram tanto o evangelho e sacrificaram tanto a sua vida e dedicaram tanto quanto Paulo fez. O que ele fez foi extraordinário. Ele realmente pagou muitas vezes mais os erros que ele havia cometido, confiando na graça de Deus e anunciando o evangelho do reino. E aqui a nossa lição da Escola Sabatina, ela faz uma pergunta que é muito importante para mim e para você. A pergunta é a seguinte: como tirar proveito das dificuldades? Porque isso nem sempre é algo fácil de fazer. A gente sabe que a gente passa por momentos em que nós estamos presos em dificuldade, em situações em que não sabemos para onde ir, mas sabemos que apesar de as situações não estarem a nosso favor, Cristo está com a gente e pode nos usar como seus instrumentos. Jesus pode trabalhar no nosso coração para que a gente possa ser usado como instrumento do reino, assim como Paulo foi usado. Paulo pregou o evangelho, estando preso em cadeias. Só um instantinho. A gente tem que hidratar que está muito calor. Paulo pregou o evangelho mesmo preso. E é lá, preso, ele escreveu essas cartas que ajudaram a conversão de milhares de pessoas através da história, além das pessoas pessoalmente que receberam o evangelho. Isso é para que a gente entenda que não tem desculpa. Onde nós estivermos, o que a gente tiver que fazer, a gente pode ser realmente um canal de esperança,
um canal de salvação para as pessoas. Que nós possamos sentir isso, ter essa certeza que Paulo ele foi prisioneiro de Jesus pelo amor e que nós, também sendo prisioneiros, somos verdadeiramente livres e podemos ser usados como instrumentos de Deus para a pregação do Evangelho. Vamos orar? Obrigado, bom Pai, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor e teu carinho. Onde quer que estejamos, onde quer que formos, que possamos ser teus instrumentos para a pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.